Olá, meus queridos irmãos, meu boa tarde a todos vocês. Hoje eu estou gravando esta lição do sábado, no período da tarde. Quero cumprimentá-lo a todos, desejando aí um feliz e abençoado sábado. Sejam todos bem-vindos à nossa sala para mais o estudo de uma lição. Nós estamos hoje começando a lição 14ª, Na verdade, essa temporada temos uma semana a mais. É a 14ª lição, falando sobre a essência de Efésios. Quero dizer para vocês que essa lição será uma lição importantíssima, como todas as demais. Nós estaremos esta semana concluindo essa temporada dessa nossa lição que nós estudamos. Esses 6 capítulos do livro de Efésios foi assim uma riqueza de informações, de estudos, de conhecimento, Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quero convidar vocês a estar comigo constantemente nesta semana. Nós vamos estudar esta lição e vamos ter um aprendizado maravilhoso, tá? Vamos falar aí sobre a graça de Cristo Jesus, sobre o perdão dos nossos pecados, sobre o nosso chamado para o reino de Cristo, ok? Mas eu quero agora orar com você. Quero orar com você e orar por você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos então falar com Deus. Querido e amado Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor profundamente do nosso coração pelo privilégio de termos passado todo esse tempo, essa temporada aí no estudo desta lição do livro de Efésios. Foi um aprendizado grandioso para nós, importante, por isso nós queremos te agradecer. Continue conosco nesta semana, vamos concluir esta lição. Nós o pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito permaneça iluminando a nossa mente, trazendo, Pai querido, entendimento para nós, e o desejo profundo no nosso coração de colocar a nossa vida em harmonia com a Tua Palavra, com os Teus ensinamentos. Abençoe os meus irmãos, abençoe a mim, para que nós possamos continuar, querido Pai, buscando a Tua verdade, andando nos Teus caminhos, aguardando a bendita e segunda volta do Senhor Jesus, que é a nossa grande esperança. E assim eu te peço que abençoe todas as famílias representadas desta sala, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, queridos, a essência de Efésios, Nós, esta semana, vamos dar uma recapitulada em alguns pontos importantes que nós tivemos durante esse período, desse trimestre no estudo desta lição, a fim de que nós possamos aí relembrarmos, você que, quem sabe, está chegando agora à sala, também vai aí aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu quero ler com vocês aqui a introdução da nossa lição, o capítulo 2, verso 8 e 10 a 10, que diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu quero destacar aqui, queridos, 2 pontos importantes aqui na introdução desta nossa lição de hoje, tá? Graça e obras. Nós, queridos, quando nós pecamos, ou seja, nós já somos pecadores, tá? Nós nascemos já no pecado, tá? Quando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, decidiu desobedecer às ordenanças de Deus, quebrando a preciosa lei de Deus, então eles perderam aquela natureza espiritual. Era uma natureza que viver
fazendo a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos de Deus, queridos, isso era algo assim tão comum, tão especial, que para eles era como respirar. Tá? Ou seja, aquilo era tão fácil que a semelhança do respirarmos, ou seja, você não precisa fazer nenhum tipo de esforço para você respirar, a menos que alguém tenha algum problema sério respiratório. Tá? Mas na essência normal, na verdade, você acorda, você trabalha, você exerce aí as suas atividades normais e o seu coração, os batimentos do seu coração, a sua respiração é algo que ocorre normal. Você não precisa fazer nenhum tipo de esforço. Aquilo, sabe, é algo que acontece assim de forma normalizada, ok? Normal. Então, obedecer a Deus para eles era assim. Eles não conheciam o outro lado, não conheciam o mal, o pecado, tá? Agora, queridos, quando Adão e Eva decidiu pecar, desobedecer a Deus, quebrar a aliança com Deus, então esse elo foi quebrado, tá? E agora eles passou, a adquirir uma natureza pecaminosa e aquela natureza espiritual desapareceu. Ok? Então agora obedecer a Deus, guardar os mandamentos de Deus, tá? Permanecer fiéis à aliança de Deus, isso se tornou agora algo, sabe, assim, difícil, que você precisa e muito pedir a Deus para que Deus lhe capacite para você fazer isso, tá? Eu posso dizer isso para você, por exemplo, é fácil você chegar no dia de culto e tudo está tranquilo e você simplesmente, sabe, hoje é dia de adorar a Deus, é dia de ir à igreja e isso, sabe, eu estou com tanta ansiedade, com tanta vontade que eu não vejo o momento, a hora de chegar para ir para a igreja. É assim que acontece? É claro que não. Existem tantos empecilhos, tantas dificuldades, tantas situações, tantos problemas, tá? Que você precisa se esforçar e muito para você fazer isto. Ok? Para você abrir a Bíblia, estudar a sua lição, queridos, existe, sabe, tantas dificuldades, tantos empecilhos, sabe? O sono que não quer deixar você estudar, sabe? É algo que acontece, é alguém que bate no seu portão, a campainha que toca, enfim, um monte de coisa que acontece, sabe? Aquele desânimo, aquele, sabe, vou deixar para mais tarde, depois eu estudo. Tudo isso, queridos, sabe por quê? Porque a nossa natureza pecaminosa, ela não tem esse elo com as coisas espirituais, ela não gosta. Nós temos esse conflito dentro de nós. Nós estudamos isso na semana passada. E é por isso que nós precisamos tomar decisões. Deixar tudo para fazer aquilo que é da vontade de Deus. É fácil você tirar um tempo para conversar com Deus, para orar, para passar momentos comunicando, falando, ouvindo Deus? É óbvio que não é fácil. Você precisa se esforçar e muito, pedir a Deus para que Deus coloque isso no seu coração. Por quê? Porque o pecado causou essa divisória, esta separação. E nós agora temos essa natureza pecaminosa, esse conflito que vive em guerra, em briga, a natureza espiritual com a natureza carnal. E à medida que eu cuido mais, cultivo mais e alimento mais a natureza espiritual ou carnal, é claro que essa que será a vencedora. Ok? Então, aqui, queridos, nós temos essa natureza pecaminosa. E nós vivemos no pecado. Quer dizer, você não precisa pecar para você se tornar um pecador.
Ou seja, você já nasceu no pecado com essa natureza pecaminosa. O patriarca Davi, lá no livro dos Salmos, ele diz assim, olha, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, quando eu nasci, eu já nasci um pecador. Eu não nasci na prática do pecado, mas com a natureza pecaminosa, tá? Com o vírus do pecado. Então, nós somos pecadores desde o nosso nascimento, desde a nossa geração, tá? Então, por que você peca? Você comete pecados, você erra, sabe? Porque você é um pecador. Mas você não se torna um pecador porque você comete o pecado. Entendeu? É por isso que nós precisamos e muito do Espírito Santo de Cristo Jesus na nossa vida, queridos, para viver uma vida de santidade, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Entendeu? Pois é. Então, é por isso aqui, queridos, que pela graça sois salvos. Então, já que eu sou um pecador, nasci em pecado, a minha mãe já me gerou um pecadorzinho, eu já nasci no pecado, e quando eu erro é porque eu sou um pecador, então eu não tenho nenhuma qualidade que mereça salvação. Aí Jesus oferece o seu dom gratuito. A salvação é uma graça oferecida por Cristo. Ele morreu, pagou o preço e me oferece, dizendo assim, olha, troca comigo a sua condenação pela morte eterna pela minha graça redentora, pela salvação que eu estou te oferecendo. Eu morri, paguei o preço e agora você pode viver. Agora você pode viver eternamente. Porque você, ao receber a minha graça, tá? Então você tem o privilégio de viver eternamente. Então, eu não tenho obra, não tem nada que eu faço que compensa, tá? Ou me dá o direito de ser salvo. Não tem nada que eu possa fazer, não tem nada que você pode fazer. É pelas obras de Cristo Jesus, pelo seu sacrifício, aquilo que ele fez, é que nós podemos nos salvar. Tá? Então, por isso Paulo está dizendo, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus. Agora, depois, queridos, que nós fomos salvos por Cristo Jesus, ou seja, você conheceu a Jesus por meio do Evangelho, você entendeu que você é um pecador, você já nasceu um pecador, tem uma natureza pecaminosa, então você agora conhece que Jesus resolveu o problema do pecado, do seu pecado, pagando o preço por você. Aí você aceita a dádiva, a oferta oferecida por Cristo através do seu sacrifício. Ok? Aí você entrega a sua vida completamente a Cristo e diz assim, Jesus, agora eu não quero viver uma vida para satisfazer os desejos carnais dos meus pecados, mas eu quero viver uma vida de santidade conforme os teus ensinamentos, conforme a tua vontade. Tá? Aí Jesus, ele perdoa você, você está agora perdoado, você recebe a graça de ser perdoado, justificado e começa o procedimento de uma transformação. Isso chama santificação. Acontece todos os dias na sua vida. O Espírito de Deus vai fazendo essa obra transformadora. De forma que aquilo que você fazia no passado, aquilo vai deixando de existir. Aquilo que você gostava no pecado, aquilo você vai desgostando. Aquilo que você odiava, que eram as coisas espirituais em Cristo, agora você passa a gostar. Você passa a amar aquilo que sabe, da vontade de Deus. Então vai acontecendo essa inversão. Aquilo que você valorizava deixa de existir e você passa a valorizar aquilo que é moral, espiritual, aquilo que é benéfico, sabe? Os seus pensamentos impuros vai deixando de existir,
sabe, as suas palavras que você pronunciava, palavrões, vai deixando de existir e você passa então agora, queridos, a viver uma vida totalmente diferente. Então isso é transformação ou santificação, tá? Então aí sim você passa a produzir boas obras. Diz aqui que nós fomos criados por Deus para sermos praticantes de boas obras. Tá? Então, essas boas obras não acontecem para me dar direito de salvação, mas elas passam a existir depois que eu sou salvo em Cristo, depois que você é salvo em Cristo. Acontece essa mudança, essa inversão de valores. Aquilo que você valorizava antes do pecado, sabe? Passa a ser odiado por você e você passa agora a amar aquilo que é da vontade de Deus. Aí você se torna um produtor de boas obras, de coisas boas, ok? Porque você agora ama a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e o seu próximo como a você mesmo. Então, queridos, esta lição será uma lição muito importante. Então, nós estudamos esse livro nesse trimestre, tá? Esses 6 capítulos de Efésios, foi uma lição extraordinária. Quantas lições nós aprendemos, quantas coisas bonitas e importantes nós aprendemos, na verdade? E agora nós vamos aqui, nesta semana, dar uma repassada, uma recapitulada nos pontos que nós estudamos, tá, durante todo esse trimestre. Que Deus esteja contigo, te abençoe poderosamente, que você receba essa graça de Cristo Jesus aceitando, né, essa oferta maravilhosa oferecida por Cristo, que é a sua graça de redenção por cada um de nós. Fica aí meu abraço a todos vocês e até amanhã com a nossa próxima lição.